Amados irmãos, paz do Senhor. Boa noite a todos. Paz do Senhor. Amém. Vamos tomar os nossos lugares nesta noite e nós vamos meditar na palavra do Senhor. Temos vindo a estudar a carta aos Hebreus e nesta noite nós iremos continuar neste estudo da carta aos Hebreus. Ouvimos no último dia, no capítulo 10, começámos a ver o texto que vai do versículo 19 até ao verso 39, e é uma exortação, um desafio para nós perseverarmos, continuarmos fiéis a Deus. Amém? Nós precisamos de continuar fiéis a Deus. Vimos algumas coisas e eu irei repeti-las muito rapidamente. Falámos acerca dos destinatários. Vimos que este texto destina-se aos crentes, portanto aos irmãos. Vimos também acerca da ação, que é entrar no santuário. Vimos acerca da capacidade para executar. Esta capacidade de entrar no santuário é mediante o sangue de Jesus. Falámos sobre a forma e vimos que essa forma é através ou é no novo e vivo caminho que Jesus Cristo abriu para nós a partir da cruz do Calvário. Vimos acerca do apoio, o grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote, e vimos também o pré-requisito, um coração purificado e um corpo lavado. Depois vimos 5 passos e eu vou enumerá-los apenas nesta noite. A semana passada nós vimos cada um deles per si e vimos que nós precisamos de nos chegar com verdadeiro coração, de reter firme a confiança da nossa esperança, de ter consideração uns pelos outros, de nos reunirmos e de nos admoestarmos, ou seja, de termos cuidado de nos ir chamando a atenção uns pelos outros. Nesta noite nós vamos continuar este estudo. Hoje iremos falar de uma forma pormenorizada acerca desta questão do pecado voluntário, que é uma questão muito pertinente que o escritor apresenta neste texto. Mas antes disso nós vamos fazer a leitura do texto da palavra do Senhor em Hebreus, no capítulo 10. Este é o texto que nós já lemos na semana passada, 10, 19 até 29, e diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração a inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, que tenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Amados irmãos, este texto começa, ou a parte que nós vamos analisar, começa com um porque. Às vezes nós não damos muita importância a estas palavras pequeninas e dizemos, não diz muito. Na verdade, às vezes diz quase tudo. Veja novamente o texto
para nós olharmos. Porque se pecarmos voluntariamente, muitas vezes nós falhamos contra alguém e dizemos assim, olha, desculpe, não fiz por mal. Conhecem esta expressão, não é? Sabe o que o texto diz aqui? Fiz por mal. Fiz de propósito. Se pecarmos, se voluntariamente nós pecarmos, o texto, ele na sequência que vem, ele fala em chegar-se a Deus com o verdadeiro coração, isto é algo que nós devemos fazer. Fala em reter firme a confissão da nossa esperança, nós vimos isto a semana passada, isto é algo que nós devemos fazer. Fala em estimular-nos uns aos outros à caridade, ao amor na prática e também às boas obras, isto nós devemos fazer. Mas depois fala, pelo contrário, em pecar voluntariamente e pecar depois de termos recebido. Amados irmãos, pecar voluntariamente. Esta é uma expressão que aparece aqui e que eu gostava de hoje tentar perceber isto bem. Pecar voluntariamente surge no sentido de deliberadamente. Eu decidi fazer isto. Intencionalmente, eu pequei. Ao contrário de sem querer aconteceu, é intencionalmente eu pequei. Bem, algumas pessoas é tudo sem querer. E nós dizemos, foi sem querer. E às vezes até nós a querermos nos desculpar uns aos outros, dizemos, ele não fez por mal. Foi sem querer. Mas o que o texto está falando é aqueles que deliberadamente fazem algo sabendo que não deveriam fazer. Exclui aquela pessoa que pecou, que fez algo errado, por desconhecimento. Não é desse caso que nós estamos a falar agora. Este é o caminho da apostasia. Meus amados irmãos, eu não tenho argumentos para falar com alguém que me diz assim, eu sei que a Bíblia condena, eu sei que está errado, eu sei que não é isto que eu devo fazer, mas eu vou fazer. Eu não tenho argumentos para uma pessoa assim. Eu não tenho como dizer nada a uma pessoa que está neste caminho. Sabe porquê? Deliberadamente, intencionalmente, já decidiu fazer algo que sabe que está errado. Quando nós pensamos em fazer algo que está errado, nós sabemos que estamos a caminhar num caminho de erro. Mas ainda assim, esta pessoa diz, eu vou fazer. Veja um bocadinho mais. Nós encontramos, e eu queria trazer aqui um pequeno esquema para nós olharmos. Nós encontramos o pecado voluntário que ele implica a rejeição. Eu não criei este texto, hein? Isto está na palavra de Deus. Implica a rejeição do sacrifício de Cristo. E quando nós rejeitamos o sacrifício de Cristo, nós estamos a rejeitar também o caminho para o perdão dos nossos pecados. Porque nós somos perdoados mediante o sacrifício de Jesus. Eu já vou ler alguns textos, deixem-me apresentar o quadro todo e depois nós voltamos para ver alguns textos. Isto implica que a pessoa está no caminho de uma condenação iminente. Eu vou repetir. A pessoa está no caminho de uma condenação iminente.
Estava lendo um comentário sobre este texto e achei interessante que o comentarista deu o exemplo dos kamikazes da Segunda Guerra Mundial que soldavam a cabine do avião para não poderem sair. E eu achei muito interessante. A pessoa já estava a dizer: eu vou morrer. Rejeitou o sacrifício de Jesus. Desconsideração pelo sacrifício de Jesus. A rejeição da obra de Cristo na sua própria vida. Meus amados irmãos, nós precisamos muito da obra de Jesus Cristo nas nossas vidas. Amém? Amém, aleluia. Deixem-me ver alguns versículos convosco nesta noite. A condenação é iminente. Eu vou ler um texto exatamente ao contrário. E pedi a vossa atenção para ele. Romanos capítulo 8 e no versículo 1. E diz: portanto agora nenhuma condenação... Eu estou a falar que a pessoa vai ser condenada, a condenação está iminente. Eu estou a ler: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que aconteceu com estas pessoas? Eles rejeitaram o sacrifício de Cristo. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Amados irmãos, prezadas irmãs, se nós queremos fugir da condenação iminente, nós precisamos do sacrifício de Jesus. Amém? João, ele diz que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. A ideia que João nos está a dar é: eles tiveram uma escolha, escolheram mal. Não escolheram sem saber, foi-lhes colocado a escuridão e a luz. E são coisas tão dísparas, tão diferentes, que nós conseguimos ver a diferença entre uma e outra. E eles escolheram conscientemente. Eles não escolheram a luz. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. E que nós possamos voluntariamente seguir a Jesus Cristo. E, meus amados irmãos, que nunca na nossa vida passe no nosso coração: eu vou voluntariamente fazer isto errado. Eu vou voluntariamente pecar. Eu vou voluntariamente rejeitar a obra de Jesus na minha própria vida. Deixa-me recuperar o texto que lemos há bocadinho. No versículo 29. De quanto maior castigo cuidais vós ser julgado merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado. Veja, rejeitar a obra de Cristo, rejeitar o sangue da aliança com que foi tornado santo. Meus amados irmãos, a nossa própria natureza, nós não tínhamos como ser tornados santos. Mas Jesus Cristo, na sua misericórdia, deu o seu sangue para que nós pudéssemos ser tornados santos. Vamos rejeitar isto? Vamos perder aquilo que temos? Vamos rejeitar aquilo que Ele nos deu? Não. Vamos manter na nossa vida aquilo que Ele nos deu. Amém. E que o Senhor nos ajude e que nunca possamos perder
o temor do Senhor. E quando na nossa vida, na nossa frente, tivermos de tomar uma decisão, possamos decidir bem. Seguir a Jesus. Seguir com convicção. Seguir com toda a certeza. E seguir de acordo com aquilo que Ele prescreveu para nós na Sua palavra. Que o Senhor possa abençoar cada um dos meus amados irmãos e irmãs. Uma das expressões que aparecia lá no texto que lemos ainda agora foi pisar o Filho de Deus. Profanar o sangue. Fazer agravo ao Espírito da graça. 3 coisas que aparecem lá. Escarnecer de Deus e do seu Filho com os seus atos e com as palavras. Às vezes, nós não dizemos uma palavra, mas já fizemos tanto mal. Amados irmãos, prezadas irmãs, nós precisamos de, com a nossa vida, agradar a Deus e não só agradar, mas glorificar a Deus também. E muitas vezes, com a nossa vida, nós fazemos exatamente o oposto. Nós fazemos exatamente o contrário. Mas nós necessitamos deste esforço para agradar a Deus em cada dia com as nossas vidas. Em segundo lugar, profanar o sangue. Qual é a consideração que você tem pelo sangue de Jesus? O que é que acha? Deixe-me fazer-lhe a pergunta talvez de uma outra forma. Quão importante é para si o sangue de Jesus? É santo? É puro? Foi Ele que perdoou os nossos pecados? Mas deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Será que nós consideramos assim? Ou será que às vezes lidamos com isto como se fosse alguma coisa banal, comum? Profanar o sangue é pegar em algo que é santo, extraordinário, e tornar comum. Pegar em algo que está acima das coisas normais, porque é santo, e fazê-la banal, comum. Amados irmãos, muitas vezes, e permitam-me dizer isto nesta noite, muitas vezes nós precisamos de fazer um esforço para não banalizar coisas sagradas. Nós ouvimos falar, eu ouço falar do sangue de Jesus desde que sou menino. E muitas vezes nós falamos disto de uma forma tão banal, tão normal, mas nós precisamos de olhar e de perceber o quão elevado, quão santo, quão precioso é o sangue de Jesus, para não o tornar banal. E porque ele é precioso, porque ele é especial, nós devemos lhe dar este lugar. É ele que faz com que nós possamos ser santos. É ele que perdoa os nossos pecados. É ele que faz tudo cá dentro de nós. Não pode ser banal. Tem que ser especial. E em terceiro lugar, fazer agravo ao Espírito da graça. Talvez a melhor tradução para este texto seria insultar o Espírito da graça. Sendo o Espírito o que ilumina o nosso coração, sendo o nosso consolador, é ao mesmo tempo alguém que pode ser entristecido. Eu não sei se vocês gostam de ser entristecidos. Há aqui alguém que todos os dias diga: quem me dera hoje alguém me entristeça. Há alguém que pensa assim? Não. Não sei porque é que vocês estão com essa cara de sorriso.
Vocês não gostam de ser entristecidos? Acham que o Espírito de Deus gosta? Não. Mas o que diz aqui é cuidado com este insultar. Ele é aquele que se entristece ao ser insultado e por isso, muitas vezes, ele se retira do homem. Às vezes nós dizemos, mas aconteceu, era uma pessoa, de repente. Não foi de repente. Saul era um homem, um homem tão... E de repente foi à bruxa para falar com Samuel que já tinha... O que aconteceu com Saul? O Espírito do Senhor se retirou de Saul. O que aconteceu? Aconteceu que Deus começou a dizer uma coisa e ele começou a dizer, não, mas eu é que sei fazer outra. E ainda tinha a explicação mais bonita de todas. Não. O Senhor disse para eu não trazer nada, mas eu trouxe para lhe oferecer o que Ele mandou que eu não trouxesse. Eu é que sei. Amados irmãos e prezadas irmãs, que o Senhor nos ajude e nos abençoe. E que nós possamos verdadeiramente olhar para esta palavra e perceber, não podemos insultar o Espírito. Temos que ter um cuidado muito especial. Temos que ter por muito precioso o sangue de Jesus. E temos que tratar o nosso Salvador com muita distinção, porque Ele a merece. Que o Senhor abençoe os meus amados irmãos e irmãs. No próximo estudo bíblico nós iremos entrar numa nova parte da Carta aos Hebreus e acredito que Deus quer falar às nossas vidas e aos nossos corações. Este é um texto muito rico, estamos falando dele bem devagar para podermos abordar todas as áreas e no próximo estudo bíblico nós já iremos entrar numa outra área. Meus amados irmãos,